E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, bora seguir os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre a seleção brasileira de basquete, né? O Brasil encerrou hoje a sua preparação para a Copa do Mundo, né? O Brasil fez o seu último amistoso antes da Copa e, infelizmente, a seleção brasileira perdeu para a Sérvia, né? Em amistoso realizado nessa madrugada lá na China, o Brasil perdeu por 89-85, mas eu vou te falar, viu? A seleção jogou bem. A seleção brasileira jogou bem. Acabou cometendo alguns erros recorrentes. Acabou. Mas, no geral, o Brasil fez um bom jogo, mas acabou sendo derrotado. Vou falar sobre o jogo, dar a minha opinião, passar a minha visão sobre o jogo para vocês. Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, e também se inscrever no canal, que é ainda mais importante. Fechou? Vamos lá. No primeiro quarto, o Brasil conseguiu gerar dificuldades para o ataque da Sérvia. A Sérvia não teve vida fácil no primeiro quarto, só que o Brasil acabou cometendo muitas faltas, sabe? Um dos grandes problemas da seleção brasileira nesse jogo foi o número excessivo de faltas. O Brasil cometeu muita falta e acabou permitindo que a Sérvia pontuasse muito no lance livre. A defesa, de novo, foi bem, só que foi muito faltosa. E aí a Sérvia teve um alto aproveitamento nos lances livres e conseguiu terminar o primeiro quarto na frente. Só que foi uma vantagem de apenas um pontinho. Então não é que a Sérvia pontuou pra caramba. Não, a Sérvia pontuou pouco, mas pontuou o suficiente para terminar o primeiro quarto na frente, até porque o ataque brasileiro não foi tão bem, né? O ataque brasileiro não foi tão bem assim no primeiro quarto. No segundo quarto, a defesa brasileira começou a falhar mais. Além de cometer faltas, a defesa começou a dar muito espaço, acabou permitindo com que a Sérvia movimentasse muito mais a bola, e aí os sérvios, né, foram pontuando mais, e o Brasil foi para o intervalo perdendo por 7 pontos. Um problema, né, do ataque brasileiro no primeiro tempo foi a falta de agressividade. A arbitragem estava marcando todo toque. Qualquer contato, a arbitragem estava marcando falta. Por isso que o Brasil cometeu muitas faltas, né? O Brasil cometeu muitas faltas muito por conta da arbitragem que, né, não estava permitindo muito contato. Parecia a arbitragem da NBA, não parecia a arbitragem FIBA. E um erro do Brasil foi não ter se aproveitado disso. A Sérvia, quando percebeu que os árbitros estavam marcando todo o contato, atacou pra caramba o garrafão, foi pra cima, sabe? Foi pro contato, porque sabia que a arbitragem em algum momento ia marcar falta. A seleção brasileira não teve essa malícia. Faltou o Gustavinho enxergar isso. A seleção brasileira atacou muito pouco por dentro. Atacou muito pouco o garrafão. Foi muito soft no ataque. Foi muito soft no ataque. Então, esse foi um erro do Brasil. Esse foi um erro do ataque brasileiro no primeiro tempo. Bom, terminou o primeiro tempo, Sérvia 7 pontos na frente. Na volta do intervalo, o Brasil criou muito pouco no terceiro período. No início do terceiro período, principalmente, o ataque foi muito ruim, o ataque do Brasil. Tanto que em 4 minutos o Brasil marcou, né, apenas 4 pontos, sabe? A seleção brasileira criou muito pouco e a Sérvia foi desgarrando, conseguiu uma run de 10-4 e abriu vantagem. No meio do terceiro quarto, a seleção brasileira conseguiu dar uma reagida, o próprio Bruno Caboclo apareceu muito bem, né? Conseguiu encontrar boas bolas e o Brasil cortou a desvantagem para apenas 5 pontos. E aí chegamos no quarto período, onde o jogo pegou fogo, né? Tivemos um baita de um confronto no quarto período, o jogo ficou bem pau a pau. O Brasil conseguiu virar o jogo nos primeiros minutos, depois de 3 bolas de 3 seguidas, né? Novamente o perímetro brasileiro foi bem, a defesa melhorou,
Sabe, o Brasil começou a pegar um pouquinho mais de rebote, começou a ter posses extras, e o Brasil, sabe, fluiu, né? O ataque brasileiro produziu muito bem, o Iago teve um ótimo quarto período, e o Brasil equilibrou. O jogo ficou equilibrado, a Sérvia não teve o mesmo volume de pontuação que teve no terceiro quarto, muito menos no segundo quarto, e aí realmente tivemos um jogo muito parelho. No minuto final, o jogo estava empatado, até que o Jovic matou uma bolaça de 3 que colocou a Sérvia na liderança. E aí, na sequência, tivemos alguns lances meio polêmicos, né? A arbitragem, né, fez algumas marcações, né, fez algumas chamadas bem questionáveis a favor da Sérvia. E aí a Sérvia conseguiu abrir uma vantagem. Não vou ficar aqui, né, descendo a lenha na arbitragem, mas novamente, assim como foi contra a Itália, tivemos uma arbitragem muito ruim que prejudicou a seleção brasileira, né? Você falar que a arbitragem no jogo contra a Sérvia e no jogo contra a Itália não prejudicou a seleção brasileira é você, né, ir contra a imagem. Esses dois lances, depois da bola de 3 do Jovic, sim, foram lances no mínimo questionáveis. No mínimo questionáveis. Para mim, a arbitragem errou nos dois lances que permitiram com que a Sérvia abrisse uma pequena vantagem. O Iago colocou o Brasil de volta no jogo ali na reta final, né? O Iago, de novo, teve um ótimo quarto período. O Iago, ele, nesses amistosos, sempre apareceu bem no quarto período e dessa vez não foi diferente. Só que, né, na última posse ali, a Sérvia aproveitou e conseguiu matar o jogo, né? O Brasil encerra a sua preparação tendo feito 5 amistosos. O Brasil venceu 3 desses 5 amistosos, venceu o Sudão do Sul, venceu a Venezuela e venceu a Austrália, que foi o melhor jogo, né, da seleção brasileira nessa preparação, e perdeu para a Itália e para a Sérvia. Esses 2 amistosos foram realizados na China. Destaques individuais da partida: Bruno Caboclo, 16 pontos e 8 rebotes, né? O Caboclo, ele, no lado ofensivo, entregou muito nessa preparação, né? Em todos os amistosos, o Caboclo teve um bom desempenho no ataque. Meu problema com o Caboclo é a defesa. Sabe, o Caboclo, ele fica muito desligado em alguns momentos na defesa. Sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho. O Benite teve mais um bom jogo. O Benite foi um dos jogadores mais sólidos do Brasil nesses amistosos, e contra a Sérvia foram 17 pontos, ele foi o cestinha da seleção brasileira. Raulzinho teve uma minutagem maior, né, diferente do que aconteceu contra a Itália, onde ele foi ejetado no primeiro tempo, né, um absurdo inclusive. Ele teve uma minutagem maior contra a Sérvia, marcou 11 pontos, distribuiu 7 assistências, ótimo jogo do Raulzinho. E o Iago, de novo, ótimo jogo do Iago, 10 pontos e 4 assistências. O Iago é o jogador que mais me agradou nessa preparação, tá? O Iago é um cara que, assim, vive um momento fantástico na carreira, é o melhor momento da carreira do Iago, né? Vai jogar Euroliga, brilhou na Summer League pelo Bulls, e ele tá com muita confiança. E nos momentos críticos, o Iago tem aparecido muito bem. Foi graças a ele que o Brasil chegou vivo na última posse, né, nesse jogo contra a Sérvia. Foi graças a ele que o Brasil conseguiu buscar a vitória contra a Austrália. O Iago jogou demais contra a Austrália. Então, se for para mim eleger um MVP do Brasil nesses amistosos, é o Iago. Tá? Para mim, o Iago foi o grande destaque contra a Sérvia. Ele jogou muito bem. Falando sobre a seleção sérvia, né? Não posso deixar de falar, né? Até porque a seleção ganhou do Brasil, tem que dar aos méritos. É uma seleção muito bem treinada, é uma seleção que mesmo sem os seus melhores jogadores, né, sem Jokic, sem o Mitic, é uma seleção que tem talento, uma seleção que taticamente é muito disciplinada, sabe? E é uma seleção que no basquete FIBA é muito forte, então vai ser uma pedra aí, né, no sapato, né, das favoritas na Copa do Mundo. Bom, o saldo da preparação do Brasil, para mim, é um saldo positivo, tá? Eu vi muita coisa boa. O ataque brasileiro
É um bom ataque, o Gustavinho conseguiu montar um ataque que tem um bom volume de pontuação, é um ataque que, né, tem como grande força a bola de 3, né, o Brasil é um time que usa muito perímetro, só que eu acho que o Gustavinho ele precisa ajustar algumas coisinhas. No ataque, por exemplo, eu acho que o Gustavinho ele tem que utilizar um pouquinho mais o Iago em situações de isolation. Às vezes eu sinto falta do Iago indo pro mano a mano. O Iago ele é o melhor jogador de mano a mano da seleção brasileira. Sabe? Às vezes eu sinto falta. Eu sinto falta do Caboclo atacando mais por dentro. Não espaçando tanto, mas atacando mais por dentro. Eu sinto falta de agressividade da seleção brasileira. Atacar o garrafão. Eu sei que a bola de 3 é o carro-chefe do Gustavinho, sabe? Só que eu acho que ele tem que adicionar um pouquinho mais de agressividade. Ele tem que utilizar um pouquinho mais o Jorginho, por exemplo. O Jorginho quase não apareceu nesses amistosos. E o Jorginho é um dos melhores infiltradores do basquete brasileiro. Então, eu gosto do ataque da seleção, mas eu acho que falta um pouquinho mais de agressividade. E a defesa? Bom, a defesa por zona do Brasil é uma boa defesa, tá? É uma boa defesa. O meu problema com a defesa brasileira é a defesa de garrafão, que eu acho que é abaixo, tá? É abaixo, é problemática a defesa de garrafão do Brasil. E me incomoda a demora que o Brasil tem pra encaixar a defesa. A defesa por zona do Brasil é boa, só que ela demora pra encaixar. Demora. E aí, nessa demora, o adversário abre vantagem. E a defesa brasileira também tem alguns apagões, principalmente em momentos decisivos. Então, acho que o grande ponto positivo dessa preparação do Brasil, desses amistosos, foi o ataque, foi o perímetro, e o grande ponto negativo foi a defesa. A defesa me incomodou muito. Me incomodou muito. Mas, no geral, acho que a seleção mostrou sim um bom basquete e mostrou que pode sim ser uma seleção competitiva. Eu acho que o Brasil vem para competir, tá num grupo bem complicado, né? Essa é a verdade, o Brasil tá num grupo bem difícil, mas dá para brigar. Eu acho que dá para brigar sim, eu acho que dá pro Brasil entregar um bom resultado. Né? Eu ainda acho que o Gustavinho tem alguns ajustes para fazer. Não sei se vai brigar por pódio, é bem difícil. A verdade é essa, não vou ficar aqui tapando sol com a peneira. É bem difícil o Brasil brigar por pódio, brigar por top 3. Até por top 5 é muito complicado. Mas eu acho que dá pro Brasil fazer sim uma boa competição. Acho que dá sim pro Brasil competir. Bom, o que você achou da preparação da seleção brasileira? O que você achou desse jogo contra a Sérvia? Você também achou a arbitragem ruim nesse jogo? Eu achei péssima. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, né? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.